Boa noite a todos. Gostaria de agradecer ao vereador Léo pelo convite que me fez para que eu viesse a essa casa conversar um pouquinho com os senhores vereadores, com a sociedade são-bentense, sobre a história do nosso município, sobre o projeto que nós estamos desenvolvendo desde 2022. É uma proposta de resgate da história de São Bento do Una a partir da sala de aula. Esse projeto se chama Recordando São Bento. Na verdade, já desenvolvíamos essa ação quando eu era professor da escola Oswaldo Celso Maciel, localizada no sítio Una do Simão. E em 2022, quando tive a oportunidade de ir para a Secretaria de Educação como coordenador técnico de Ciências Humanas, ou seja, das disciplinas de História e Geografia, eu fui para lá com a ideia de tornar esse projeto, essa proposta, algo municipal. Através desse projeto, inclusive, foi desenvolvido um livro didático sobre São Bento do Una, em seus aspectos históricos, geográficos, econômicos e culturais. O projeto estabelece aulas sobre a história, a geografia, a cultura e a economia do nosso município durante o mês de abril e termina com uma emocionante competição conhecida como Gincana de Conhecimentos Recordando São Bento. É através desse projeto que, inclusive, pessoal, senhores vereadores, o nosso amigo Bruno Braga se fez presente ano passado, né, no evento, provavelmente estará lá ano que vem também. Quero pedir licença aqui ao professor Israel. Nesse momento, eu gostaria de convidar o excelentíssimo vereador André Valença, acompanhado do excelentíssimo senhor Pedro Alexandre Medeiros de Souza. Quero, nesse momento, também convidar o vice-prefeito do município, Paulo Renato. Com a palavra, o professor Israel. Então, eu estava conversando com vocês, falando do projeto, e estava dizendo que amanhã, a final do projeto, a final dessa competição, será realizada na recém-inaugurada quadra da Escola Lenita Fonte Sintra. Inclusive, gostaria de justificar meu atraso, porque eu estava lá na entrega da quadra, né? E então, pessoal, é através dessa ação que os estudantes da rede municipal de ensino, do 6º ao 9º ano, têm a oportunidade de conhecerem a história do nosso município, de saberem que São Bento do Una tem origem a partir de uma fazenda, a Fazenda Santa Cruz, pertencente a um paraibano, ele veio da Paraíba, o Antônio Alves Soares, né? O colonizador, o primeiro colonizador das terras que hoje correspondem ao nosso município. É através desse projeto que os nossos estudantes têm a oportunidade de conhecer as ações, as contribuições de cada prefeito que São Bento do Una teve. É através desse projeto que os estudantes da rede municipal de ensino têm a oportunidade de conhecerem um pouco da história dos personagens históricos que dão nome aos lugares importantes da nossa cidade. Por exemplo, aquela avenida que pega ali do lado do União Esporte Clube e vem até o hospital. Muitas pessoas, muitos estudantes,
talvez não soubessem que aquela avenida se chama Manuel Cândido, e muito menos quem foi Manuel Cândido, que ele foi prefeito, quais foram as contribuições dele na época em que ele foi prefeito. A avenida que começa ali na Praça Historiador Adalberto Paiva e que vem até as proximidades do Açude Velho se chama Oswaldo Maciel, mas quem foi Oswaldo Maciel? O que foi que ele fez de tão importante para o nosso município? Como prefeito, como comerciante também, para que homenageassem ele colocando o nome dele em uma avenida do nosso município. Poucas pessoas sabem, por exemplo, da existência de um cinema. São Bento do Una já teve um cinema e os estudantes de hoje, muitos talvez não saibam. O Cine Rex, que inclusive foi de propriedade de Oswaldo Maciel, funcionou onde hoje é o supermercado de Tampinha, que depois passou a se chamar Cine Plaza. E o que pouca gente sabe é que aquele não foi o primeiro cinema de São Bento do Una. Talvez alguns lembrem que existia um cinema em São Bento do Una chamado Cine Trianon, e que antes ele se chamou Cine Paraíso. Foi fundado lá em 1925. Enfim, pessoal, esse projeto, esse trabalho que a gente vem desenvolvendo junto com a Secretaria de Educação é um resgate da história de São Bento do Una, da história do nosso município. É um resgate de informações importantes sobre o nosso município. Por exemplo, fala-se muito que São Bento do Una, em termos de economia, é o maior produtor de ovos do Nordeste. Ótimo! Mas poucas pessoas sabem que São Bento do Una tem o segundo maior rebanho de codornas do estado de Pernambuco, ou pelo menos tinha, até o ano de 2023, quando o IBGE divulgou dados da economia dos municípios pernambucanos. Poucas pessoas sabem que, pelo menos até 2023, e esse é o dado mais atualizado que nós temos, São Bento do Una foi, ou melhor, tinha o maior rebanho de suínos do estado de Pernambuco, né? O quarto maior rebanho de bovinos, o quarto maior rebanho de vacas ordenhadas, que São Bento do Una é o sexto maior produtor de leite do estado de Pernambuco. Então, são muitas informações, são muitos detalhes da história de São Bento do Una, da economia do nosso município, da nossa geografia, da nossa cultura. Os nossos estudantes estão tendo a oportunidade de saber que um dos maiores nomes da música popular brasileira, Alceu Valença, é são bentense. Estão tendo a oportunidade de saber qual foi o álbum, ou melhor, qual foi o disco que tornou Alceu Valença um artista de renome a nível nacional, e qual foi o disco, qual foi a canção, a música Anunciação, que tornou Alceu Valença, esse são bentense, um artista de renome internacional. Os nossos estudantes estão tendo a oportunidade de saberem que Gilvan Lemos, um dos maiores escritores de Pernambuco, e por que não dizer do Brasil, é são bentense, estão tendo a oportunidade de saber que o livro Emissários do Diabo, lançado por Gilvan Lemos, foi um livro que impulsionou a carreira dele a nível nacional. Então, assim, muito obrigado, Léo, muito obrigado a todos, muito obrigado, Léo, pelo convite, muito obrigado a todos que se fazem presentes, por eu estar tendo aqui essa oportunidade de divulgar o trabalho que nós, enquanto Secretaria de Educação, estamos fazendo nessa proposta de resgatar a história do nosso lugar. Porque assim, pessoal, não adianta os nossos alunos conhecerem a história geral, a história do Brasil, e não conhecerem a história do seu próprio lugar. Valeu, pessoal. Boa noite a todos.